Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô, família Rádio Rio de Janeiro, estou eu aqui de novo, rouquinha, mas cumprindo aqui a minha tarefa, cumprindo o meu dever, meu compromisso com a rádio, com a família Rádio Rio de Janeiro, porque nós estamos no mês de outubro. Estamos naquela contagem regressiva com o coração assim balançando, porque daqui a 10 dias a rádio completa 52 anos. São meio século e mais 2 anos de atividades ininterruptas. Eu estava comentando outro dia com o pessoal que trabalha com a gente que eu estou igual mãe de debutante. Sabe, quando a menina vai fazer 15 anos, a gente passa o ano todinho falando, conversando, programando, pensando o que é que a gente vai fazer, porque a gente quer que a festa de debut da nossa filha seja inesquecível. Com a Rádio Rio de Janeiro acontece alguma coisa assim parecida. Nós somos, ao mesmo tempo, filhos e mães e pais desse espaço maravilhoso de comunicação. Então, desde janeiro que nós estamos pensando, outubro de 2023, 52 anos da Rádio Rio de Janeiro, por um motivo muito simples e ao mesmo tempo peculiar. Nesses 2 últimos anos, o avanço que a rádio teve foi extraordinário. Nós ficamos 50 anos para ocupar um espaço e ocupamos durante muito tempo sozinhos esse espaço como meio de comunicação. A primeira rádio que nasceu para ser do movimento espírita, para atender ao movimento espírita, e nós estávamos ali ocupando um espaço. Tivemos que depois disputar espaço com outras novidades que surgiram, mas como a rádio, para quem já esteve aqui, na verdade ela não é um quarto ou uma sala na casa de alguém. A rádio é uma empresa enorme, gigante, com 2 espaços, um na Ilha do Governador, o outro espaço em Magé. Então a rádio nasceu rádio, como todas as rádios eram, como é a Tupi, como é a Globo, como é a rádio, um prédio que tem uma estrutura enorme e que com o passar do tempo você vai vendo as dificuldades, né? O nosso convidado está aqui, vai ajudar a falar sobre isso, as dificuldades que é manter no ar uma rádio que tem um norteamento específico. E depois da pandemia de 2020 para cá, começou uma luta de todos, né? Para que todas as pessoas que trabalham com comunicação, seja de qualquer filosofia religiosa, pudessem voltar a ocupar o espaço que ocupávamos antes da pandemia. E o espaço que a rádio faltava a ocupar era justamente as redes sociais funcionando plenamente. Então, em 2023, nesses 52 anos, nós temos motivos ótimos para estarmos eufóricos comemorando, e nós vamos falar sobre esses motivos no segundo bloco, porque nesse primeiro bloco nós queremos nos lembrar do que a Rádio Rio de Janeiro é, e nós vamos fazer isso de 2 formas. Primeiro, quero cumprimentar o Deolíndio Amorim. Boa tarde. O Cosme Deolíndio, olha, estou te chamando de Deolíndio Amorim, meu Deus. Uma honra. Uma honra, né? O Cosme Deolíndio, que está aqui para conversar um pouco para a gente. Nós pegamos várias pessoas para fazer várias coisas que vocês vão ver no dia 30, mas nós queríamos alguém que estivesse nesse meio termo, entre a rádio lá atrás, a rádio agora, alguém que gosta da rádio, que conheceu a rádio de forma bem peculiar e que está aqui conosco há tanto tempo. Então eu quero te dar o meu boa tarde, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito boa tarde, Cláudia, muito boa tarde aos nossos queridos ouvintes e internautas, não podemos esquecer isso. A rádio iniciou nas ondas médias, mas hoje ela tem um alcance muito grande e alcança várias pessoas que nos acompanham através das redes sociais, não é? As mídias sociais. E isso é um grande prazer para nós que participamos, contribuímos de uma forma, né, ainda que seja muito ínfima, para a disseminação do Evangelho de Jesus através dos postulados dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, né? Então, para a gente é sempre uma grande honra, um grande prazer estarmos aqui nos estúdios da rádio para poder iniciar esse papo, essa conversa e falar sobre esses 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. Quando a rádio completou 45 anos, nós tivemos o prazer e a honra de encontrar uma pessoa que já conhecíamos de outros espaços de comunicação
essa pessoa estava lançando algumas músicas, já tinha um CD lançado, estava lançando o segundo, e ele foi participar, né, das comemorações do 38º Conselho Espírita de Unificação, que é o Conselho de Niterói, do lançamento do Livro dos Espíritos. E ele abriu o evento daquele dia, que normalmente o Conselho faz eventos no mês de abril inteiro. Ele abriu o evento daquele dia com uma música. Uma música que na hora que eu ouvi, eu falei, gente, essa música é a face, é a representatividade de todas as casas, mas essa música ela representa também a Rádio Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou resumir aqui para vocês como foi que eu conheci de fato a rádio lá em 2007, quando o Livro dos Espíritos fez 150 anos. E aí eu fiquei encantada com essa pessoa. Essa pessoa vai estar dia 30 com um presentaço para vocês, e vou falar só isso que vocês vão esperar pelo presente no dia 30. Essa pessoa é o Carlinhos Conceição e a música é essa aí, olha. Chama-se Santa Casa Santa. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é... E não é uma casa santa também a nossa Rádio Rio de Janeiro? Nós estávamos aqui conversando nos bastidores, e quando eu vi Carlinhos cantar essa música pela primeira vez, e tinha algum tempo que eu já estava na Rádio Rio de Janeiro, eu pensei, gente, isso também é rádio. A rádio, ela pode não ser, na sua estrutura, uma casa espírita, mas ela é a representatividade do que a casa espírita é, um posto de emergência, um hospital de almas. As pessoas ligam para cá, conversam. Nós temos programas em que os apresentadores estão aqui dedicados para tirar dúvidas, para socorrer as pessoas, para atender as pessoas.
Então, quando eu escutei essa música pela primeira vez e decidi escolhê-la para hoje, foi justamente por causa disso. Já falei aqui outras vezes, eu conheci uma pessoa que me conhecia e eu não, né, porque era comerciante, eu nunca tinha prestado atenção naquela pessoa, e um dia ele me chamou pelo nome, porque eu entrei para comprar um produto na loja em que ele era gerente, ele me chamou, Cláudia Dutra, eu fiquei olhando assim para ele falou, eu te conheço por 2 motivos, primeiro por causa da Rádio Rio de Janeiro, e depois porque eu sou frequentador da palestra da instituição que você frequenta. Realmente a instituição era em frente à loja, mas você nunca presta realmente muita atenção às pessoas que estão, ainda mais numa instituição grande, que tinha palestra com 200 pessoas, não dava para prestar atenção. E 6 meses depois, essa pessoa desencarnou. E eu fui procurada lá na livraria da instituição pela esposa para dizer o seguinte, que ela tinha uma gratidão muito grade, apesar dela não ser espírita, ela é de uma outra filosofia religiosa, pela doutrina espírita, mas principalmente pela Rádio Rio de Janeiro, que representava a doutrina, porque ela falou que ele, para não incomodar, escutava o rádio dele na cabeceira da cama, praticamente embaixo do travesseiro, e ele faleceu, ele desencarnou dormindo, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Isso me marcou de tal maneira, porque era a companheira dele de sempre, e foi a companheira dele no momento do retorno, que eu falei, gente, é uma casa santa, é uma casa que tem uma história. Por isso, Cosme, eu gostaria de te perguntar qual é a sua ligação, qual é a sua história com a Rádio Rio de Janeiro? A minha ligação com a Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, é uma ligação desde que a gente se encontra no movimento espírita. Eu lembro que a Rádio de Janeiro, através daqueles divulgadores aqui da rádio, né, os responsáveis, os comunicadores, eles fazem palestras nas casas espíritas. E, às vezes, eles nos deixam comunicados para que a gente possa divulgar a rádio para as pessoas que estão chegando no movimento, que não conhecem. E foi assim que a gente conheceu como outras pessoas. E quando a gente sintonizou a rádio, a gente encontrou aquele consolo que nós encontramos nas palestras espíritas, quando nós adentramos uma instituição espírita, e nós encontramos exatamente nos programas que nós ouvimos. Então a rádio acaba sendo um companheiro, uma companheira a mais além dos encontros de estudos e palestras, seminários que ocorrem dentro das instituições. Então ela marca bastante, e os comunicadores, conforme você mesmo falou, Cláudia, apesar de não nos conhecerem, parece que nós participamos e somos íntimos, porque eles abordam, às vezes, temas, situações que nós estamos vivenciando. Quem é que não vive ou viveu ou já esteve num processo de maior vicissitude na vida? Então, quando é esclarecido, né, nos debates, nas colocações, a gente percebe que há um amigo do outro lado e que está nos consolando, nos esclarecendo, às vezes, através de uma sentença, uma palavra, uma colocação que faz a diferença. E eu lembro muito, conforme a gente estava conversando aqui nos bastidores, do grande companheiro Gerson Simões Monteiro. O Gerson era um companheiro que ele esteve na casa que eu frequento, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula, várias vezes. E o Gerson não deixava de estar sempre colocando a rádio como importante, o papel dela para divulgação dos postulados espíritas. E eu lembro que sempre quando ele falava na rádio, a gente percebia o amor, o carinho que ele tinha por essa instituição. E ele enfrentou, a gente sabe muito bem, diversos problemas aqui à frente administrativa. Porque uma coisa é a rádio, os programas que nos chegam, mas outra coisa é o dia a dia, aquilo que você falou. É uma empresa. É uma empresa que tem funcionários, que tem as dificuldades do dia a dia, que tem folha de pagamento, que tem os impostos, as contribuições, que tem a melhoria para ela se inserir dentro do processo de evolução da comunicação. Porque todas as rádios hoje, elas se modificaram. Por quê? Porque nós vivemos uma era digital. Isso é muito importante, porque Gerson, ele foi... quando nós pensamos no Rádio de Janeiro, claro que todos os diretores, todos os presidentes tiveram a sua importância, estiveram dentro da Rádio de Janeiro
no momento adequado. O Gerson ficou numa transição entre o que era a rádio AM e o que estava começando a ser uma rádio que no futuro, como hoje já é, uma realidade, uma rádio digital. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive com o Gerson aqui dentro da rádio, eu conhecia o Gerson do movimento, escutava o Gerson falar sobre a rádio, e quando aconteceu as comemorações dos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, eu fui convidada representando o conselho para vir aqui falar sobre o que é que o conselho ia fazer para o pessoal lá do outro lado da ponte. E aí Gerson, né, lembrou de mim, me chamou lá na sala, conversou comigo, etc e tal. Eu desci, fiz um programa, era convidada da Maria José, fiz o programa com a Maria José, subimos para nos despedir e eu lembro que ele estava tendo uma conversa com outras pessoas e a fala que ele falou para aquelas pessoas ficou gravada na minha mente. Ó, o futuro da rádio, o futuro do AM está na internet, a Rádio de Janeiro vai chegar lá. Passaram-se 15 dias depois que eu fui entrevistada, e aí eu recebi uma ligação da Maria José dizendo, o Gerson deu uma ideia aqui, pediu para chamar você, para você vir me ajudar. Falei, mas eu não entendo nada disso, não sei nem se eu vou ter tempo. Falei, a gente arranja o tempo, etc e tal. E eu vim 15 dias depois e estou até hoje, desde 2007. Fui muito bem recebida pelo Gerson, me orientou muito, falou muito sobre isso. Então eu acho que o Gerson é uma figura que marcou a história da Rádio Rio de Janeiro. Poucas pessoas no movimento espírita não conhecem esse nome. Gerson Simões Monteiro, que esteve aqui à frente dessa rádio e que eu tenho certeza de onde ele está feliz por tudo que ele viu que se realizou, que ele já tinha se pronunciado, dizendo esse é o futuro da rádio. Então, estar na Rádio Rio de Janeiro, como você mesmo falou, é prestar um serviço à doutrina de uma forma extremamente abrangente. Você, por exemplo, quando você falou que conheceu a rádio através das palestras que os programadores iam fazer e falavam sobre a rádio, através da divulgação que o Gerson faz. Como você via a Rádio Rio de Janeiro através dessa divulgação? Essa divulgação era muito importante porque quando você chega no movimento espírita, normalmente aquela palestra que você assiste às vezes uma vez por semana, ela é insuficiente porque você quer mais. Sim. E a rádio, ela trazia exatamente essas informações. É ali que você vai descobrindo o que acontece no movimento espírita. Isso é muito importante. Os seminários que você pode participar, os estudos que às vezes estão abertos para qualquer pessoa que se interesse, né? E os próprios feirões, que eram trabalhos de arrecadação, caridade, as instituições que necessitam, que fazem trabalhos sociais, que é um lado que me chamou muita atenção. Eu sempre fui muito preocupado, porque nós temos várias instituições que precisam de ajuda. E a rádio nunca se furtou em fazer uma divulgação de acolhimento de uma instituição que às vezes esteja passando por uma necessidade. A gente viveu, há 3 anos agora, recentemente, uma pandemia. As casas ficaram fechadas, então a arrecadação ela diminuiu. Por quê? Não havia o fiel, o adepto, o praticante dentro da instituição. Então isso foi uma coisa comum. Várias casas passaram por isso. Eu lembro que eu mesmo, Cláudia, já pedi algumas vezes a você para auxiliar. Nem só a instituição que eu frequento, mas outras que a gente conhece, que a gente sabe do trabalho sério, assim como eu, outros companheiros também fazem a mesma coisa. E isso, a rádio, ela é um braço de ajuda muito grande. E isso assim, me deixou muito feliz porque você percebia que não era só apenas uma questão de oratória, mas sim um trabalho de ação prática, na prática, social. A rádio se preocupa com o que acontece com o próximo. E a gente já percebeu aqui exatamente isso, esse acolhimento, essa transformação que a rádio faz através dessa divulgação, que parece mínima, mas é extremamente importante. E assim, mesmo que pareça mínima, é uma preocupação. Nós ficamos de fevereiro de 2022 até agora, o meio do ano de 2023, trazendo semanalmente instituições que são instituições que estão ligadas a obras sociais. A obra social é a prática do que a doutrina espírita nos concita a aprender a fazer. Então, nós damos essa oportunidade de ter esse programa, que é o microfone aberto para o movimento espírita, para que as instituições voltem a trabalhar. Porque a fome continua,
a necessidade de atendimento continua, necessidade de acolhimento continua, diminuiu a questão da incidência da pandemia, né, do vírus, mas ainda acontece. Então, existem algumas instituições que estão com dificuldades ainda e a gente continua dizendo, você faz um trabalho social, você quer divulgar esse trabalho social, porque o trabalho social da instituição, ela não é de responsabilidade apenas de quem dirige a instituição, ela é de responsabilidade do frequentador, que é acolhido na palestra, que é acolhido no atendimento fraterno, do frequentador que vai ali e recebe os benefícios. Em troca, ele pode, dentro das suas necessidades, das suas possibilidades, atender a necessidade do próximo. Então, as instituições são extremamente importantes para a Rádio Rio de Janeiro. Então, nossa gratidão é imensa à instituição que vem e divulga esse trabalho, porque está ajudando a rádio a cumprir a sua missão, que é divulgar os postulados do Evangelho. Perfeito, Cláudio. E a gente percebe que naquela época, eu lembro que tinha um trabalho que as instituições também recebiam, né? Frequentadores que gostariam de ser doadores, voluntários da obra da Rádio Rio de Janeiro. Eu lembro que fazia-se uma lista e mandava-se o dinheiro. O Gerson sempre comentava sobre isso. Olha, a instituição XYZ mandou aqui o numerário X em relação a tantos frequentadores que se tornaram, né, doadores aqui para a instituição, para a rádio. Então, é um trabalho de mão dupla. A rádio faz essa divulgação e as casas também precisam ajudar a rádio para que ela continue com esses microfones abertos, com essa sintonia, alcançando a mais corações. Isso ainda é feito, né, até certo ponto, no programa Clube da Fraternidade. E assim, quando a rádio faz uma solicitação, nós trocamos, por uma questão de adaptação e de ser melhor, os feirões que a gente fazia, os eventos que nós fazíamos aqui no Rio de Janeiro, por um trabalho com uma equipe extraordinária que faz esse trabalho na cidade de Niterói. Começou contemplando a Casa Maria de Magdala, chegou até o Remanso Fraterno, né? E hoje também até a Rádio Rio de Janeiro. Esse vai ser o nosso 5º feirão, que vai acontecer dia 10 de dezembro. E aí, quando a instituição vai até lá e se mostra para aquele movimento, porque são 20, 30 instituições, mas são 2.000, 2.500 pessoas dentro daquele evento e que fica conhecendo aquela instituição. Então, tudo é uma troca. Se hoje a rádio pode contar com esse evento para custear o nosso final de ano, porque é complicado, a rádio não recebe subsídio nenhum, então a gente vive de doação. E quando chega no final do ano, a gente não tem 12 salários para bancar. Nós temos 13, porque é o 13º do funcionário. Então, ao invés de ficar solicitando doações no microfone, nós vamos para o trabalho, vamos para o operacional. Vamos lá e promovemos aquele encontro de amigos, de pessoas, e ao mesmo tempo nós estamos promovendo aquela instituição que está ali, colaborando com a Rádio Rio de Janeiro e colaborando consigo mesma, porque ela está sendo vista pelo movimento como uma instituição ativa. Então, Cosme, é muito importante, e quando eu convidei você para vir bater esse papo conosco, já que nós estamos há 10 dias das comemorações dos 52 anos da rádio. Daqui a 10 dias nós teremos o nosso programa especial, que é um programa de um dia inteiro, numa segunda-feira, dia 30 de outubro, guardem essa data. Nós resolvemos fazer exatamente no dia 30. Foi justamente porque nós queríamos uma pessoa que está em outra instituição, que faz outro tipo de trabalho e que conhece a rádio porque participa de alguma forma, porque já trouxe solicitações, já foi atendido nessas solicitações e que é alguém que tem voz no movimento. Né? Quando nós escolhemos você, outro dia eu estava falando com o nosso presidente, ele estava falando, quem é que vai vir? Eu falei, olha, eu estou chamando o Cosme Deolídio, porque no dia que você fez uma live, aí eu recebi o convite para a live, aí eu mandei para ele, eu falei, olha, vamos escutar o Cosme, etc e tal, porque é assim que o movimento cresce. Você ajudando, impulsionando, divulgando o outro companheiro. Isso é importante para nós. Por isso é que nós vamos dizer para você o seguinte, vai haver um programa dia 27, mas o programa do dia 27 não tem muito a ver com as comemorações da Rádio de Janeiro. É talvez dentro do mês de outubro o último programa de ajuda à instituição, que é a instituição Remanso Fraterno, que está com um projeto extremamente humanitário e que precisa de ajuda e virá aqui dia 27 para falar sobre isso. Mas hoje nós estamos aqui para dizer para você, comemore conosco
os nossos 52 anos, porque nós avançamos e avançamos muito, porque a Rádio Rio de Janeiro e seus ouvintes formam uma família. E família é aquele grupo de pessoas que se amam, que se gostam, que se respeitam e se ajudam. Então não saia daí não, fique conosco que nós vamos para um pequeno intervalinho e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Então, viu? Eu falei que passava rapidinho, passou rapidinho. E nós estávamos aqui continuando a nossa conversa, que aqui a gente fala sem parar, tá? Porque, como nós havíamos comentado, nós queremos, né? Com toda a gratidão que nós temos desses 52 anos, a Geraldo de Aquino, a João Pinto, que iniciou com a ideia, Geraldo, que após a desencarnação de João Pinto, comprou para ele aquela ideia e chamou o movimento espírita a estar junto, fazendo esse trabalho para que nascesse uma rádio que fosse dedicada à doutrina espírita. E a rádio veio avançando, veio avançando, veio avançando. Durante o ano de 2020, quando o mundo parou, a rádio cresceu. E como que a rádio cresceu? Foram os programadores que aumentaram o tempo de programa para poder estar mais tempo no ar, aqueles que tinham possibilidade, tinham condições de vir até aqui com todos os cuidados, e bota placa de acetato para não ter contato um com o outro, enfim. Nós continuamos. Os nossos programadores, nossos profissionais maravilhosos aqui, nós temos uma imensa gratidão, que ensinou a nós, amadores de casa, que não podíamos vir para a rádio, né? Não sabemos o que fazer, preocupados, sem querer ficar botando reprise no ar, que nos ensinou com toda a paciência, com todo o carinho, a fazer o programa de casa. Ah, vê aí, você tem um telefone X assado, faz assim, faz desse jeito. E aí todos nós conseguimos, em coisa de 30, 40 dias, retornar com programação inédita, embora distanciada, feita de casa. E a rádio percebeu naquele momento que o que o Gerson havia vaticinado estava acontecendo. O que Kardec deu, vou deixar que ele mesmo fale, sobre o avanço do mundo, havia falado há quase 200 anos atrás, e estava acontecendo. E a rádio, que nasceu para ter uma voz da doutrina dos espíritos, tinha possibilidade de chegar lá. E aí? Vamos relembrar Kardec. A gente faz uma homenagem aqui ao codificador da doutrina, né? O nosso Allan Kardec. Esse ano são 219 anos, né, desse humanista, bom senso encarnado, como o seu amigo Flammarion, Camille Flammarion, assim pronunciou no seu sepultamento. E ele faz uma observação bastante importante naquela época, lá no século XIX, que a doutrina espírita não envelheceria, porque ela acompanharia o progresso da humanidade. E a Rádio Rio de Janeiro, na sua proposta, ela vem exatamente da mesma forma, acompanhando o que está ocorrendo nos meios de comunicação. A necessidade de nós alcançarmos as pessoas no que elas se propõem para poder ouvir, escutar. Essa área digital é um desafio. A Rádio Rio de Janeiro começou como rádio AM, né? Que como várias emissoras no Brasil, né? As antigas, as poderosas, aquelas que ficaram muito famosas, mas hoje você tem um espaço que é de divulgação por outras rádios espíritas também, dentro do Brasil. Então ela é pioneira. A gente não pode deixar de exaltar aqui o brilhantismo do Geraldo de Aquino, né? Que veio, conforme você mesmo acabou de falar, Cláudia, fazer uma reunião para buscar o entendimento do movimento, se estavam dispostos a adquirir, né, a aquisição da rádio. E nesses 52 anos, a gente tem na figura de Geraldo de Aquino uma pessoa de extrema importância, porque nós observamos que o programa Meditação da Ave Maria, né, que vai ao ar todos os dias, né, às 18 horas até às 19,
é um programa que chama muita atenção. Continua sendo um dos programas de maior audiência. A mim também, eu sempre acompanhei em casa e gostava bastante naquele movimento que Geraldo fazia, né, ali chamando a atenção para que nós orássemos juntos. E é, de fato, uma grande união de pensamentos comungados no uníssono para a exaltação de quê? De buscar, né, o nosso irmão maior, que é Jesus, e a nossa Mãezinha Santíssima, que é Maria, para que ela possa interceder por nós. Então é algo assim muito importante, de fato. E a rádio, a gente a parabeniza porque ela, como o próprio Gerson comentou lá atrás, a rádio, o futuro da rádio seria a internet, as mídias sociais. E hoje nós vemos esse movimento, como isso é importante, né, para o mundo. E aqui, Cláudia, a rádio, ela, de uma certa forma, no AM, que a gente sabe que vai muito longe essas ondas curtas, mas ela tem uma barreira e a internet não tem. E o Gerson, muito preocupado com aqueles brasileiros, às vezes participantes do movimento, enamorados da doutrina, que às vezes tinham que se ausentar do país por uma questão profissional, por uma questão pessoal, não ficariam deserdados, né, dessa companhia, porque a rádio chegando na internet, eles podem acompanhar hoje em qualquer lugar do mundo. E isso, de fato, é algo maravilhoso. E já vem acontecendo isso há muito tempo. Eu me recordo daquela conversa que eu te falei que o Gerson estava tendo com as pessoas, quando eu subi para me despedir. Ela é relacionada justamente ao fato de um engenheiro brasileiro que estava trabalhando nos Emirados Árabes naquela época, e que ele havia mandado uma mensagem, porque ele estava conseguindo assistir pela internet, a rádio já estava com o site funcionando, a Rádio Rio de Janeiro. E daí em diante a gente tem recebido sempre mensagens de pessoas que moram em vários países pelo mundo afora aí e que ficam ligados na doutrina dos espíritos. Alguns países têm instituições fundadas por brasileiros, portugueses, normalmente são pessoas de língua, né, portuguesa, língua espanhola, mas existem também aquelas pessoas que ficam curiosas, porque nós precisamos nos lembrar que a doutrina espírita nasceu na língua francesa. Ela não nasceu no Brasil, foi primeiro no inglês, né, com as irmãs Fox, e depois Kardec. Então ela nasceu fora do país, mas o Brasil foi o espaço que encampou tudo isso e transformou a doutrina espírita em algo para todos, sem distinção alguma. E o fato da Rádio de Janeiro hoje estar nas mídias sociais é justamente para que nós possamos atingir, chegar até essas pessoas, mas também chegar a todos nós brasileiros. Porque nós não descuidamos do AM em momento algum. O nosso diretor de radiodifusão está sempre buscando a melhoria do sinal, está sempre fazendo alguma coisa para que esse sinal do AM continue chegando até todos vocês. E hoje, tem mais ou menos 30 e poucos dias que foi lançado o nosso aplicativo oficial. Maravilha. Rádio Rio de Janeiro Oficial. É a rádio da fraternidade na palma da sua mão, aonde você estiver, em qualquer lugar dessa casa amada que nós chamamos de Mãe Terra. Você pode hoje, com um telefone celular, você acompanhar 24 horas no ar a Rádio Rio de Janeiro. E isso só se tornou possível porque essa família Rádio Rio de Janeiro, Cosme, que nasceu no AM, que a grande maioria das pessoas que fazem o Clube da Fraternidade, fazem parte do Clube da Fraternidade, vieram do AM. Essa família plantou uma semente que está dando frutos. Então ninguém precisa ficar preocupado porque hoje nós temos um aplicativo, não. O AM, enquanto for permitido, né, pelas autoridades que controlam os meios de comunicação, ele estará no ar. E a 1400 continuará levando o Evangelho de Jesus a todos os pontos que for possível se captar esse sinal. Mesmo hoje, algumas pessoas não sabem, de vez em quando, eu sei que o Vitorino fala sobre isso, de vez em quando a gente recebe uma mensagem de alguém que está em Campo Grande, Amazonas, mas o que? A gente perguntou, viu como? O rádio pegou aqui à noite, etc e tal. Então, gente, é uma evolução. Kardec estava certo. A doutrina dos espíritos iria acompanhar a evolução da humanidade. E esse mundo globalizado em que nós estamos hoje
tem esse espaço hoje para a Rádio de Janeiro. Nós agradecemos até a motivação e incentivação que você falou aí, que tem várias rádios espíritas hoje no ar, e eu acho que todas elas, a AM só temos nós, todas elas são web rádio. Web. Mas a Rádio Rio de Janeiro não. A Rádio de Janeiro é uma rádio que nasceu pelas ondas curtas. E nós temos, assim, uma gratidão imensa a todos os pioneiros que lutaram para que isso acontecesse. Esses 52 anos está sendo muito importante, porque nós estamos podendo dizer, olha aí, nós estamos continuando o que vocês iniciaram. Isso é muito importante, Cláudia, porque você chega num século XXI completamente digital, em que as pessoas hoje têm no celular algo como ferramenta de trabalho, que acompanham no dia a dia, aqueles que necessitam de auxílio, a mãe que precisa falar com o filho, com a própria mãe, com a avó, com o pai. Então a gente tem nesse aparelho um verdadeiro companheiro. E os meios de comunicação não poderiam deixar de estar nele. Então hoje é muito fácil você, pelo app, né? Parabéns à rádio, buscar a programação da rádio de onde você estiver. E para aqueles locais em que esse sinal não chega, você tem o AM, porque o AM é importante. Quando nós estamos em grandes centros urbanos, onde você tem muitas antenas, onde você tem um sinal forte em vários lugares, é muito fácil você acionar através do celular. Mas há lugares remotos, né? Nosso país é um país continental, e as ondas da rádio elas vão chegar nesses lugares mais distantes, onde em algum momento do dia esse sinal vai ser perceptível e as pessoas vão poder ouvir. E isso para a gente realmente é algo diferencial. É como nós falávamos aqui, é um momento que pode fazer a diferença, de repente, de um irmão que queira tirar a própria vida, que esteja passando por uma dificuldade junto à sua família, junto a um processo profissional, e a rádio, através dos seus comunicadores, dessa divulgação da proposta da codificação espírita, vai trazer um refrigério, um acalanto, um consolo para aquele coração, que às vezes está desesperado e não tem alguém para lhe acalentar, tirar do seu pensamento aquela ideia menos elevada. E a rádio vai chegar com essa mensagem. Isso é de extrema importância que você citou agora, Deolinde, porque foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Só quem teve que viver a experiência, e eu vivi essa experiência, morando sozinha, distanciamento social obrigatório, todo mundo quer garantir, né, a saúde. E, assim, escutar a Rádio Rio de Janeiro o dia inteiro era uma forma de não estar só. Né? Colocava lá no site, no Assista, e quando não estava legal no Assista, eu ficava só no Ouça, mas eu estava ouvindo as pessoas que eu conheço. E hoje, quem nos assiste, quem vê as nossas imagens no YouTube, no Facebook, também tem uma outra situação que está começando a ser desenvolvida entre quem está aqui dentro dos estúdios e quem está lá fora, porque humanizou a figura do comunicador. Vocês estão nos vendo, sabe? Como nós somos, né, pessoas participantes da vida igual a vocês. As pessoas só nos ouviam e tinham uma ideia formada mentalmente da nossa figura. Quantas vezes isso aconteceu? Eu me lembro em 2007, quando eu comecei, quantas vezes eu vi isso, porque estava sempre no movimento espírita, sempre participei bastante. Nossa, eu tinha uma ideia diferente de você, né? Tinha uma outra imagem. Então, hoje em dia, as pessoas estão nos vendo, sabe quem somos nós? Elas não precisam mais imaginar a voz que está saindo ali no microfone, porque ela está vendo a pessoa. E isso é extremamente importante. E para quem está fora do país, é mais importante ainda, porque aí você olhar para alguém que tem exatamente, né, a imagem do brasileiro que você conhece, quando você está morando em outro lugar, vivendo outras pessoas, né? Porque cada país, os seres humanos têm as suas características, que são as características daquele país. E aí você está vendo o Brasil ali representado por um homem ou por uma mulher, né? Das mais diversas idades, e aqui a gente tem idades variadas, e você está vendo o Brasil ali de volta, sendo aquilo que nos foi dito um dia que seríamos e seremos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque abraçamos esse compromisso, pegamos essa missão,
ela foi oferecida ao Brasil e nós pegamos essa missão. Então, a Rádio Rio de Janeiro, para cumprir a missão que deu motivação para que ela fosse, através da fala, da incentivação de Geraldo de Aquino, adquirida para ser um meio de comunicação do movimento espírita, está cumprindo essa missão com dificuldades, com alguns sacrifícios, mas com a certeza absoluta de que nós estamos chegando aonde a programação espiritual foi pensada e projetada para nós chegarmos. Eu lembro uma passagem no livro Nosso Lar, que aqueles microfones, né, que eram ouvidos, né, as preces, as comunicações, e exatamente conforme a rádio chega, né? São mensagens de consolo, são mensagens que fazem um conforto espiritual muito grande, que através dos programas, dos seus comunicadores, da dedicação da sua diretoria, vai avançando nos problemas que são pertinentes à nossa vivência aqui, quando encarnados, como nós estamos. E que não seria fácil. Muito provavelmente, todos esses idealizadores, né, como Geraldo e outros, sabiam das dificuldades que a rádio enfrentaria. Mas o mais importante, ela chega com novos companheiros dedicados e que resgatam esse compromisso de levar a rádio adiante, continuar. E a rádio, ela precisa de cada um de vocês que está nos ouvindo, nos vendo, para a divulgação desse Consolador prometido. Cada um de nós podemos participar, ainda seja com uma ação mínima, conforme as próprias palavras de Emmanuel, quando ele nos informa, através da psicografia do Chico, que o que o espírita pode fazer de melhor para a doutrina é a sua divulgação. Então, todos nós podemos contribuir. Avise que existe a rádio, compartilhe o link da rádio, informe que no 1400 AM ela não foi fechada, ela continua ouvindo. Pouca gente ainda escuta o radinho de pilha, né? Mas está tudo lá ainda e a gente consegue chegar a alcançar a muitos corações que ainda não tiveram oportunidade de ouvir essa emissora da fraternidade. E isso é muito importante, a gente está sempre frisando, porque a rádio ela tem dois polos que se unem, que é aqueles que estão aqui dentro fazendo a rádio acontecer e você que está aí fora sendo receptivo à Rádio Rio de Janeiro. Quando você falou aí desse momento tão interessante que André Luiz nos trouxe, olha lá nos anos 40, né? A questão da guerra, e aí ele queria saber que aquelas vozes, o que eram as orações das pessoas que queriam que, né, o sofrimento da guerra diminuísse, eram as orações para aqueles soldados que perdiam a vida de forma tão violenta nos campos de batalha. E a rádio fez um pouco isso, porque quantos ouvintes da rádio retornaram à pátria espiritual durante o ano de 2020? E a rádio estava ali firme, sendo ouvida pelos familiares que precisavam se conformar, pela pessoa que estava internada às vezes no hospital, estava em condições de ouvir a rádio com seu celularzinho ali do lado. Então nós estávamos fazendo exatamente aquilo que nascemos para fazer, levando a consolação. Foi por isso que pessoas, comunicadores como o Eduardo, o Valdeni, nós temos que aqui lembrar de falar do trabalho de companheiros que fizeram sim um sacrifício durante a plena pandemia para aumentar até o tempo dos programas. Passar de 1 hora para 2 horas, de 1 hora para 1h30, para que as ansiedades que nos chegavam, porque as pessoas não pararam de telefonar, não pararam de mandar e-mail, principalmente aquelas pessoas que estavam sozinhas, que estavam precisando de consolação. Então, os companheiros perceberam que era chegada a hora, era o chamado para fazer algo mais. E esse algo mais foi aumentar o tempo de alguns programas, para que não ficasse uma pergunta sem resposta, para que uma ideia pudesse ser modificada, para que o medo pudesse encontrar consolação naquele momento tão obscuro. E a humanidade, às vezes, avança assim. Nós estamos falando do mundo globalizado, que hoje todo mundo se comunica com todo mundo, mas houve um avanço muito grande nesses 2 anos. É claro que à medida que nós vamos evoluindo, o tempo dessas coisas pesadas que ferem a humanidade, mas ferem para despertar, diminui. Na época da guerra, quantos anos ficava a guerra? Na época das outras epidemias, eram anos de epidemia. Essa vez foi 2.
né? A coisa dura mesmo foram 2 anos, porque não precisávamos de mais do que isso para repensar a estrada onde estamos pisando e a maneira como nós vivemos. Exatamente. E eu lembro aqui o codificador Allan Kardec, que passou também, né, por pandemias na época dele lá na França, e também ele foi bastante obstinado, perseverante e continuar na divulgação doutrinária. A doutrina não foi divulgada através de ondas, né, de rádio, mais especificamente através de uma rádio espírita. Porém, ele não deixava de fazer as suas viagens, não deixava de comparecer às instituições espíritas para poder fazer essa divulgação, porque é muito importante que este conhecimento, essa proposta, ela chegue para as pessoas que não têm conhecimento. Para todos nós que vivemos em cidades como Rio de Janeiro, são cidades onde você encontra nos bairros várias casas espíritas. Mas mesmo aqui dentro do Rio, nos lugares mais afastados, na região serrana, no interior, no norte do estado, são casas que às vezes é apenas um local e que abre semanalmente, de 15 em 15, uma vez por mês. Então, é através da rádio que esses corações são consolados. E é muito importante esse trabalho de divulgação, então devemos de fato contribuir para que essa disseminação ela aconteça sempre. Cosme, nossa, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação, todas as informações que você trouxe. É ótimo quando a gente tem um convidado que chega aqui e flui a informação. Vou deixar para você o fechamento do trabalho, concitando as pessoas aí a continuarem divulgando a Rádio Rio de Janeiro, a continuarem a nos ouvir. Vá lá na loja de aplicativo do seu telefone, procure lá, né, Rádio Rio de Janeiro Oficial. Baixe o aplicativo, é fácil, você vai poder ouvir. E eu quero aqui repetir uma palavra que é dita sempre no programa Clube da Fraternidade. Quando você não puder contribuir com a rádio por outros meios, ore por nós, para que nós tenhamos forças de superar dificuldades e que a nossa boa vontade de estar aqui, o nosso desejo de estar aqui continuando esse sonho chamado Rádio Rio de Janeiro seja sempre multiplicado. Deixo para o Cosme o encerramento desse programa que está indo aí, como eu repito, 10 dias antes das comemorações dos nossos 52 anos, desejando a vocês um final de semana de paz, de tranquilidade, de muita luz. E vamos lá, família Rádio Janeiro, vamos em frente. Nós aqui agradecemos, Cláudia, agradecemos a todos os nossos ouvintes, nossos internautas, eles é que fazem a rádio. A rádio existe por essa questão, né, para poder atendê-los. Agradecer a direção da nossa rádio, agradecer a você que nos fez o convite, agradecer a todos os profissionais que estão no backstage e às vezes nem são conhecidos, mas trabalham incansavelmente quando nós aqui chegamos ou mandamos o nosso programa de casa e eles é que vão receber, vão montar para poder a programação sair tudo direitinho para que as pessoas possam ouvir. E a gente faz um apelo e a gente faz também uma colocação para todos que estão aqui nesse momento e aqueles também que nos acompanham através do compartilhamento dessa transmissão. Ajudem na divulgação da rádio. A rádio precisa de cada um de vocês, precisa de cada um de nós, para que esse Evangelho de Jesus, propagado através das luzes dessa doutrina consoladora e esclarecedora, que é a doutrina espírita, possa chegar àqueles corações que ainda não tiveram essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos nesse momento. Que assim seja. E com essas palavras lindas do Cosme, nós insistimos com vocês. Fiquem atentos. Dia 30 vem várias coisas bonitas aí, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Aí eu quero aproveitar aqui, convidar você a estar conosco, convidar você que queira vir conhecer a rádio, que muita gente não conhece, não sabe como é que é o espaço da Rádio de Janeiro. Esse é um dia festivo, um dia próprio para isso. E convidar você, se estiver com tempo, para estar aqui conosco, batendo um papo, assistindo os programas que serão várias lives ao vivo, para que esses 52 anos fiquem na memória e que outros 50, 52, enquanto a espiritualidade achar necessário, seja comemorado com muito carinho, com muita vontade de divulgar o Evangelho de Jesus. Paz a todos e até a semana que vem. Um abraço. Você acabou de ouvir
Movimento Espírita em Foco. A Rádio Rio de Janeiro comemora 52 anos e celebra com você. Segunda, dia 30 de outubro, tem programação especial de aniversário no seu rádio, No app Rádio Rio de Janeiro Oficial e no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. os programas que você gosta. Com conteúdo diferenciado E participações especiais comemorando. os 52 anos da emissora da Fraternidade. É segunda, dia 30 de outubro. Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Evento com transmissão online no app Rádio Rio de Janeiro Oficial. No YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro. E no seu rádio pelos 1400 AM. Você está mais do que convidado. E mais uma vez vai fazer a diferença. Rádio Rio de Janeiro, 52 anos. A rádio que toda família pode ouvir e assistir.